bem-vindos a um episódio do Retail Media FCcast super especial, direto da cidade do México, direto de Ciudad de México. Ele, um dos maiores conhecedores de First Party Data, um amigão meu, super gente boa, gosto muito dele. Ele tá aqui no Brasil, de passagem. Ele, na verdade, veio pro Brasil só para gravar o episódio, né, Gui? É isso mesmo. Viu, então? Sabia disso. Guilherme Bassani, ele tá lá tocando a Heavify, ele tem uma baita experiência, ele manja muito de dados, first party, data collaboration, um monte de coisa. A gente vai bater um papo aqui, sincero, vamos entregar o ouro. Anota o caderninho aí que vocês vão aprender bastante coisa com esse cara. Esse cara me ensinou muito, muito. Obrigado, Eric. Obrigado aí por tomar o tempo para me receber. Obrigado por flexibilizar a agenda para a gente não perder a oportunidade, né, de por fim se reunir. Parabéns pelo programa, parabéns pelos patrocinadores aí. Tá em excelentes mãos. Acho que você tá formando realmente um timaço. Tamo aí, cara, é divertido, é mó legal fazer aqui, cara, eu devia pagar pra fazer isso. Na verdade, um bom tempo eu paguei, né, mas... mas é legal, cara, poder trocar uma ideia aí contigo. Gui, acho que você podia começar contando um pouco do teu histórico aí, né, por onde você passou, o que você fez, como é que você... O que construiu aí teu background? Conta pra gente. Sou o Guilherme Bassani. Tô nessa indústria aí de marketing digital, CRM, SaaS, First Party Data, atribuição, mobile, Data Collaboration, já vai fazer aí mais de 10 anos. Comecei minha carreira no que é relevante para nossa discussão aqui hoje, né? Fora as histórias passadas dos tempos de garçom e dos tempos de viajar ao mundo. Isso é mais legal, hein? Pode ser legal. Eu acho que dificilmente a galera vai anotar coisas no caderninhos que sirvam para o propósito aí do que eles estão buscando aqui. Ou não, mas trabalhei por algum tempo na antiga Resultados Digitais. Foi aí onde eu comecei no mundo do marketing digital e entender aí o valor de CRM no impacto do crescimento dos negócios, né? Então, morei um tempo em Florianópolis, tive o prazer de aprender muito, é uma empresa que eu admiro profundamente no nosso ecossistema digital. Seguem vivos, né, cara, adquiridos aí pela gigante TOTVS, então um baita projeto admirável do Brasil para o mundo, sem dúvida. Depois dali, cara, passei a trabalhar com o mundo mobile. E aí entrei em empresas como Rank My App, que é outra referência no mundo mobile aqui na cena Brasil e Latam, né? E depois tive uma passagem bastante, o que mudou a minha vida, bastante positiva, numa empresa chamada AppsFlyer. Muito boa, Psyer, viu? Muito boa. Nosso Sem dúvida. patrocinador. Sem dúvida, um ótimo patrocinador, parabéns, é realmente admirável que eles sejam parte desse projeto com vocês, porque realmente são diferenciados. Passei muitos anos, trabalhamos muitos projetos, desde do básico da atribuição mobile, app, lá de 2018, né, cara, até aqui. Finalmente aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com agências de performance mobile no meio do caminho. Voltei depois para trabalhar na AppsFlyer e tive um prazerzaço aí de fazer parte de um projeto bastante inovador que é a plataforma e a solução de colaboração de dados que abre jogo e respalda aí muita infraestrutura técnica para o nosso saudoso retail media, né? E foi daí que muita coisa conectou na minha cabeça, fez eu ver o mundo e as áreas de oportunidade de infraestruturas, de first party data, de colaboração de dados, de criação de audiências, no impacto positivo no incremento de negócios. E, Gui, cara, olhando aí pro teu histórico lá no resultados digitais, enfim, nesse começo, e depois, agora, no que você está fazendo, né, que na Heavify, que você está falando bastante de First Party Data, tangibiliza, porque a gente aqui tem muita gente querendo, com muita sede de aprender, e às vezes a pessoa sabe, mas às vezes ela pode saber mais se ela ouvir de outra pessoa. Então, conta esse poder do First Party Data. Conta pra gente, assim, com a tua experiência toda,
qual que é o grande poder, o que que dá para fazer, o que que muda o jogo na publicidade, o que que muda o jogo para as empresas, um bom cuidado com o First Party Data? Eu sou fã do básico. Eu venho de um background de venda de infraestrutura técnica, sistemas bastante avançado, e eu vi por experiência que a melhor infraestrutura é aquela que você tem disponível realmente ao seu alcance, bem utilizada de maneira super básica. Então eu sou fã ainda da utilização do First Party Data no bom e antigo Excel, no bom e antigo CSV, rasteado manualmente, utilizado de maneira decente, sabe? Porque conforme na carreira a gente foi evoluindo, a gente foi tendo contato com todo tipo de empresa, inclusive com as empresas mais avançadas do setor digital, né? A gente acaba vendo que a maioria das empresas já tem a resposta para grande parte dos desafios da utilização da First Party Data dentro de casa. E ao alcance da própria mão, e estão mais travados na burocracia interna de como extrair o maior valor desses dados, do que necessariamente limitados por questões técnicas a utilizar esses dados, tá? Então, o que eu acredito sobre isso, o que eu vejo muito, o que eu recomendo a todas as empresas é, primeiramente, e mais enfocado no que é performance, mais enfocado no que é mídia, né? Que eles sejam amigos dos seus times de dados e sejam amigos dos seus times de CRM, se é que eles têm um time de dados e se é que eles têm um time de CRM. Porque a resposta está bem mais perto do que eles imaginam. Depois de muitos anos tratando de educar o mercado a utilizar e-mails, números telefônicos, device IDs em benefício do crescimento da empresa, acabei me dando conta que o que mais impede os profissionais do momento a exceder os níveis de expectativa no que é melhoria de performance em mídia é um bloqueio interno. Hoje, da forma que eu vejo e da forma que a indústria foi crescendo, ela está estruturada, ela se divide em dois mundos, tá? Dois mundos que, por mais que estruturalmente, eles fazem parte de um time chamado Digital. Eles têm o time de Digital Media, Performance e o time Digital CRM e Dados. Por alguma razão que, honestamente, eu desconheço, além de politicagem, até esse momento, esses dois times, eles dificilmente se conectam e dificilmente eles trabalham em conjunto, tá? E o mais interessante é que o time de performance é o que sofre muitas vezes mais para entregar os resultados mais iminentes, os mais importantes, os que realmente levam os negócios ao crescimento, tá? E eles estão sentados em um lugar onde não tem acesso a dados, sendo que os outros times de CRM e dados, eles têm todos os dados do mundo, certo? E eles estão utilizando para outros fins que não o próprio crescimento impulsado, né? Então o dollar value aqui do que a galera em mídia tá gerindo e tem a responsabilidade de trazer o retorno, ele é totalmente comprometido nada mais por uma falha estrutural. Ou não é nem uma falha, é um desconhecimento estrutural, que muito bem pode ser resolvido e normalmente é resolvido cutucando o cara do lado e falando, ó amigo, você trabalha em dados, você trabalha em CRM, pode fazer um download de um CSV para mim aí de 20 mil usuários só para eu correr as minhas campanhas aqui e a coisa se destrava. É isso que eu vejo em geral, né? Em 90% dos casos, cara. 90% dos casos. E eu vou te falar que eu também vejo isso muitas vezes, enfim, nas conversas e tudo mais. E também já tive isso nos meus tempos no mundo corporativo ali, trabalhando. E é engraçado, né? Que muitas vezes a barreira é
organizacional, cultural, organizacional, mais organizacional do que de fato uma barreira tecnológica. Daí é para fazer qualquer coisa. A tecnologia tá lá, é só apertar uns botões, fazer o filtro lá na base, gerar essa base, enfim, para ativar, depois para medir e a galera complica. Foram infinitas as discussões com excelentes marcas, excelentes profissionais, excelentes organizações que eu tive o prazer de ter contato nesses muitos anos, onde nós, como representantes de sistemas, a gente conhecendo como os sistemas bem integrados realmente pode beneficiar o crescimento de uma empresa, a gente era contactado para chegar, fazer um diagnóstico, entender quais são os desafios da empresa e sair de lá com a plena certeza de que eles não precisam de sistemas novos. O que eles precisam é aproveitar melhor os sistemas que eles já têm dentro de casa integrados. E aí é onde eu volto para algo que muitos amigos da indústria nem sempre concordam comigo, né? Mas pelo fato de enviesar a necessidade de contratar novos sistemas sempre, que, poxa, se você ainda não tentou fazer, né, funcionar a sua própria operação com o que você já tem dentro de casa de uma maneira manual, para que você consiga avaliar se o que você vai fazer realmente vai ter um impacto positivo dentro da empresa, por favor, não compre nenhum sistema novo, sabe? A chance de você realmente já ter a resposta dentro de casa é enorme, tá? E foram inúmeras vezes. A gente fala, eu gosto de dividir muito entre três níveis de Maturidade? maturidade. Não, na verdade, eu queria sofisticação dentro das empresas, tá? Da forma que eu vejo hoje, no assunto first party data, no assunto ativação em mídia e tudo, nós temos as mobile first companies, que são já empresas nativas mobile. Ou seja, eles já têm um app, eles já têm uma estrutura de dados muito mais avançada, muito mais precisa do que qualquer outra empresa no planeta. Delivery apps, bancos nativos digitais. Exatamente. E aí, a quem tá assistindo a gente que conecte os nomes das marcas, né? Mas a gente sempre pode falar marcas também, se for necessário. Não, mas eu acho que você englobou bem, obrigado. Então, esses caras, mobile first type of companies, eles já nascem data savvy. Porque eles têm o prazer e o privilégio de ter identificadores o suficiente nas mãos deles que podem ser cruzados, concatenados, reunidos, certo? E que se eles pegarem aquele dado e colocar dentro de plataformas de mídia digital, dentro de plataformas de CRM, dentro de plataformas de BI, a chance que todas as plataformas se conectem de uma maneira super fluida e precisa é enorme. Tá? Seja extraindo um CSV e jogando para qualquer plataforma, a chance é enorme. Tá? Porque o cara ele tem a união aí de um Device ID, que é o identificador do celular dele, certo? Ele tem um número de telefone, que é o identificador pessoal mobile dele. Ele tem ali um número de e-mail também, que é outro identificador pessoal. Com a unificação desses três, você consegue entender o comportamento de consumo digital desse cara por todos os lados. Isso é fantástico. E aí logo embaixo a gente vê as digital first type of companies. Não é mobile first, é digital first. E aí vão entrar e-commerces que já nasceram no .com, né? Seja o .com desktop, seja o .com mobile, que eventualmente muitas delas, nem todas, mas também muitas delas acabam tendo uma aplicação, né? Então esses caras, eles também já nascem de uma maneira mais avançada, data savvy, mas eles não são tão data savvy como o cara que nasce mobile, porque o Device ID é o maior unificador de identificadores que a gente vê no mundo. Mas ele não pode ter isso? Ele não pode enriquecer isso? Porque vamos lá, vamos pegar aqui vamos pegar... Cara, acho que não tem problema nenhum falar de um... Assim, é porque eu não sei exatamente como funciona dele, mas um prefeito de exemplo. O Mercado Livre.
Aham. Mercado Livre, cara, você tem uma segurança. Você não se loga no Mercado Livre só com seu login e a senha. Você precisa ter uma segunda camada de segurança. Então, quando você troca de celular e tudo mais, e você começa a usar o aplicativo, você começa até você passa essa informação. Alguns clientes não têm não usam o aplicativo, não usam o celular. Que acho que é esse caso que você menciona que no caso do exemplo aqui do Mercado Livre não teria, Quando ele nasceu, ele não tinha, certo? certo? Quando eu fiz É, minha conta do Mercado Livre para vender cacareco usado, não tinha, mas hoje ele tem. exatamente. Tudo Dentro, bem que existe um grupo que tem o app, tem um grupo que usa o Mercado Pago, tem esses grupos, né? Que vão afunilando. São grupos cada vez menores do que a base total dele. Mas tem, enfim, aí ele poderia enriquecer a base dele com, sei lá, comprar o device ID dessa pessoa. Ele poderia fazer isso sem dúvida. de maneira legal, De obviamente. maneira legal. Eu acho que o conceito de colaboração de dados, que está começando a crescer cada vez mais no mercado, ele vem para permitir que dentro da legalidade, dentro do que é a exigência da LGPD, isso agora seja possível dentro de ambientes seguros, tecnologias de data clean room, de data collaboration, ambientes onde existe uma cloud privada que esteja aí criada com o objetivo de permitir esse cruzamento de identificadores. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. Megamedia.com.br. Não perde sua linha de raciocínio. Estava falando dos três, mas a gente vai falando aqui porque, cara, acho que o tema é legal. Então vamos imaginar lá, a gente falou do exemplo do Mercado Livre como exemplo. A gente nem sabe se é isso, tá? A gente está aqui falando só como um bate-papo feito ilustrativo. Mas vamos lá, o Mercado Livre, ele tem lá desde o cliente, uma base, enfim, enorme de clientes, tem clientes inativos, obviamente, e ele tem clientes ativos comprando, mas ele não tem um app, ele não tem esse identificador do app. Ele poderia comprar essa informação, ele poderia adquirir essa informação. Ele usaria um Data Clean Room. Como é que ele faria isso? E com quem ele compraria? Ele poderia ir lá, sei lá, chegar para um delivery app, ele poderia chegar para um e-commerce parceiro dele, para um banco, para uma empresa de cartão de crédito, sei lá, ou para uma rede social, né? Falar, ó, pessoal, eu tenho aqui, porque, vamos lá, o rede social tem o device ID, ele poderia pegar essa informação ali da rede social. Quer dizer, se a rede social passasse, obviamente, fizesse um contrato, eles pagassem. Poderia. Exato, mas poderia, sem dúvida. Ele levando para o mais simples, marcas parceiras. Então, eu acho que o grande poder do enriquecimento hoje de dados, seja com o objetivo de ter um device ID, ou seja até com o objetivo de ter uma melhor compreensão do comportamento de consumo e compra do seu próprio cliente hoje, ele está muito mais próximo das áreas de parcerias comerciais do que qualquer coisa. Então, no caso, vamos falar que um Mercado Livre tem um Mercado Pago. Tá? Cara, ele tem os streamings. Tem os streamings, exatamente. Mercado Livre com Disney Plus. Amanhã ele vai ter um Mercado Livre com Casas Bahia. Não sei se a Casas Bahia está disponível dentro do Marketplace. Eu joguei aqui dentro da minha fantasia. Imagina qualquer marca que hoje seja parceira, tá? E que tenha dados, ela consegue colaborar, ela consegue cruzar esses dados e fazer esse matching, né? Essa união de dados através de indicadores pessoais, IDs pessoais dos seus próprios clientes. Então,
o telefone 1234 no Mercado Livre vai ser o mesmo telefone 1234 dentro das lojas pernambucanas. E esses dois, uma vez que dentro de um ambiente protegido, né, racheado, que permita esse encontro de identificadores, ele faz com que essas duas marcas elas possam cruzar esses dados e enriquecer de maneira infinita e estratégica, tá? É muito avançado fazer isso. E hoje eu ainda acho que a maioria das empresas está muitos passos antes ainda. Mas que é possível, é possível. Faz sentido? Porque assim, a gente tá falando, a gente pegou o exemplo do Mercado Livre. Cara, pro Mercado Livre conseguir acessar uma base maior, ele vai ter que, sei lá, em alguém tão grande quanto ele. Tipo, vai precisar falar com o Uber, vai precisar falar com o Netflix, vai falar com quem é top 1, 2, 3 ali do... Coca-Cola, L'Oreal, É, infinitas marcas aí. que eu não... É bom, sim, Se sim. faz sentido ou não, eu acho que é uma questão de avaliar se eles já executaram e já sacaram o maior proveito da base que eles têm dentro de casa. Não, acho que é legal, porque você falou de uma coisa de fazer o básico. Às vezes você vai falar, poxa, por que eu vou fazer um negócio lá tão custoso, com parcerias, tão complexo, sendo que às vezes o arroz com feijão lá em casa não tá feito, né? Então o cara já quer ir para uma receita mais elaborada. Mas a questão aqui é, a partir do momento que você entende que, peraí, o cara com app, a partir do momento que ele baixa o app, ele consome X vezes mais. O lifetime value dele aumenta. Então, se o lifetime value dele vai de 100 para 150, se ele conseguir por menos de 50 ou por menos de 30, conseguir trazer esse usuário, né, que está usando o exemplo do Mercado Livre, trazer esse usuário para o aplicativo, é lucro, certo? Faz Sem sentido? dúvida. É um lucro. E aí o cara também tem que pensar em outros lucros marginais e tudo mais, mas eu acho que eu concordo com você, né? Talvez seja melhor fazer. Talvez seja melhor, não. Certamente é melhor fazer algumas coisas mais básicas. Mas a gente estava falando sobre esse data collaboration e o uso de data collaboration, porque a gente às vezes fala muito sobre o tema e às vezes não tangibiliza. Não Sem dúvida. tangibiliza. E para mim existem alguns passos básicos que a galera tem que, os profissionais e as marcas têm que considerar para chegar no tão sonhado Data Collaboration. É o futuro. Isso tá claro. Por que que a gente sabe hoje com muita certeza que é o futuro? Porque já existem grandes marcas fazendo, extraindo resultados impressionantes. Agora bem, o que essas marcas normalmente representam no mercado é o máximo da inovação em criação de audiências, ativação multicanal em mídia, então elas são marcas mais aspiracionais. Então é legal que todas as marcas estejam atentas em como o Uber com o Uber Ads está fazendo data collaboration, com certeza. Walmart com Walmart Connect, como eles estão fazendo Data Collaboration? Com certeza. Mercado Livre com Mercado Ads? Com certeza. Aí agora também, as marcas que hoje ainda não estão no mesmo nível de sofisticação, tem que se dar conta do seu próprio lugar, falar, bom, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá? E aí é onde a gente acaba se topando quase sempre com uma realidade máxima em 90% dos casos no mercado Latinoamérica, que é hoje a maioria das marcas no quesito ativação em mídia, tá? Não importa se é on-site ou off-site, elas ainda não usam o próprio first party data para melhorar os resultados de mídia e performance das suas próprias campanhas, no off-site ou no on-site, tá? Muito mais no off-site nesse caso. Então ali é onde a gente fala, bom, galera, vamos lá. Data collaboration é o máximo.
dá para você, como Mercado Ads, cruzar dados com a L'Oréal e criar uma super audiência com uma taxa de conversão jamais vista antes? Dá. Então vamos lá. Passo 1. O que para mim, a gente já teve o prazer de apoiar muitas empresas no passo 1. Passo 1. Pega seu próprio first party data. Quantos milhares de identificadores você tem aí dentro da tua própria casa? Eu tenho 1 milhão de identificadores em e-mail, tenho 900 mil identificadores de telefone, tenho 500 mil de identificadores de devices ID. Ok, então você tem toda essa massa de identificadores que você pode usar. Você já está correndo as suas próprias campanhas a nome da sua própria marca dentro de plataformas de mídia como Google, Meta, TikTok, utilizando esses dados? E a resposta mais escutada ainda, porque isso não é nenhuma novidade no mercado se você parar para pensar, e você vem dessa indústria, você sabe disso, é que não. Por que não? Posso Você fazer uma sabe, pergunta? por favor. Eu tô te levando para trás, tá? E depois eu vou voltar pro Não, Data vamos, Collaboration. não, e você tem que voltar lá nos 3 níveis. A gente tá aqui no papo, é, bem no bate-papo, assim. Eu tenho uma questão aqui que é, eu tenho uma dúvida muito séria com relação, eu tenho uma desconfiança muito grande no momento que você ativa alguns dados, porque quando você ativa esses dados, por exemplo, vai lá no Instagram, entra numa dessas lojas que vendem roupa masculina, tech, entra lá e engaja com o conteúdo deles. Cara, em 1 minuto você tá totalmente inundado de publicidade com isso. Entra lá num negócio, não sei se você tem cachorro, mas entra lá num negócio de pet. Você vai ser inundado de coisa de pet. Então, eu não sei, assim, será que as marcas têm essa preocupação ou não? Ou eu tô colocando, sei lá, É um uma bom pulga ponto. atrás da orelha da galera? Vou dar minha opinião. E ela é apenas uma opinião e adoraria discutir mais a respeito com quem for. Existem marcas que precisam gerar awareness e novos clientes, e existem marcas que já fizeram isso, que precisam rentabilizar a própria base, estender e impactar o lifetime value muito mais. Depende onde a marca está parada. Se o que ela precisa são novos clientes, são novos visitantes dentro das estruturas digitais dela, então, sem dúvida, contar com os maiores motores de awareness do planeta, como toda a estrutura Meta, toda a estrutura Google, toda a estrutura TikTok, é o caminho. Não precisa first party data hoje para fazer awareness digital de alta qualidade. Não precisa. De verdade, não. E tampouco precisa muito first party data para você fazer um retargeting digital nessas mesmas plataformas. Agora bem, existem também várias marcas que já há mais de 10 anos estão espremendo o máximo possível de todas as capacidades de awareness dessas fontes de mídia e todas as capacidades de retargeting e remarketing dessas fontes de mídia. E eles estão perguntando todos, pô, como que eu faço para melhorar meu resultado ainda mais? E a resposta está dentro de casa. O seguinte nível, para quem já esgotou essas possibilidades, dentro do que a gente lê, dentro do que a gente vê, é pegar o first party data que eles já têm dentro de casa, alimentar essas mídias com esse próprio first party data, enriquecer ainda mais o conhecimento dos algoritmos dessas plataformas de mídia, para que elas retargetem essas pessoas que eles já têm o conhecimento que é importante para eles dentro da casa. Porque o Google, o Meta e o TikTok podem saber muito sobre o seu negócio, mas ele não sabe o que você sabe dentro do seu próprio CRM.
Ele não sabe que depois da primeira compra da camisa Tech nessa empresa de moda, que o cara voltou de maneira orgânica e comprou 4 camisas mais, 2 calças e um sapato. Isso ele não sabe. Então, esse retorno de informação ao próprio canal de mídia, né, é o que fundamenta o princípio do crescimento da mídia off-site dentro do que é retail, sacou? Você falando isso, acho que tem várias coisas, né? Acho que tem um lado de você entender essa base, e não é só subir a base, é subir a base segmentada, né? Não é tipo, joga tudo misturado, não. Fatia. Quem é quem? O que é o que? Tá bom, essa base aqui eu posso vender, tem upsell com isso, essa base, ou tem cross-sell com aquilo, ou, sabe? Você fazer tudo isso. Entender, e também olhar para isso, né? Pô, por que os caras que compram um XGG não compram sapato? E o sapato vai até 44, os caras usam 3G, né? Vai ficar meio... enfim, tem esse ponto. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. Tem esse ponto. E só para falar uma coisa sobre o que eu falei de tipo da dúvida, pô, você vai botar a tua base lá, os caras, né, vão saber que existe uma afinidade, né, daquelas pessoas com a tua marca, eles podem também começar a usar essa informação para segmentar campanhas dos seus concorrentes, porque ele vai entender que o cara que compra, sei lá, o cara que compra whey protein da marca X ou da marca Y, enfim, ele vai entender que existe um... Mas eu acho que isso não pode ser também um blocker da pessoa não ser mais maduro digital. De jeito nenhum. A ver, depende do quão digital e do quão avançado a empresa pode ser e quer ser. Se ela olha para um Uber, para um Mercado Livre, para um Decolar, para essas marcas digitais aspiracionais, é isso que essa galera faz há muitos anos. Só que eles já fazem com as infraestruturas técnicas alinhadas, com todos os identificadores retroalimentando todos os sistemas de maneira muito conectada há muitos anos, né? E aí a gente volta lá no ponto lá de trás. Existe para mim hoje, existem várias classificações que você pode analisar a maturidade digital de uma empresa ou a origem digital de uma empresa, né? Mas eu normalmente resumo em 3 para ficar fácil. Para ficar fácil para as empresas que escutam e para as empresas que a gente conversa, elas entendem Sim. que de onde ela vem também impacta para onde ela vai. Porque se o cara nasceu mobile first, a probabilidade que ele chega lá muito mais rápido é enorme. Se o cara é digital first, a probabilidade é alta. Só que ele vai ter seus desafios. Porque nem todos digital first, né, os .coms, têm um device ID. Então eles estão já com um volume de identificadores menos do que o cara que é mobile. E tem o terceiro, que ele é o physical first. Ele nasceu da loja física, da experiência da loja física. E ele se digitalizou depois. Então e aqui é onde está grande parte da área de oportunidade, só que aqui é onde está grande parte do desafio estrutural técnico para que essa galera comece a avançar para complexidade 2 para chegar na complexidade 1. Eu acho que termina, desculpa. Só para concluir o raciocínio, porque esse cara, ele nasce desde um ponto de venda, onde ele normalmente pode até pegar o CPF, mas ele não pega o nome, ou ele não pega o e-mail, ou ele não pega o telefone. E o CPF
hoje, ele não é uma das principais chaves de identificação digital para o quesito publicidade. Se você jogar uma lista de CPFs rasteados dentro da Meta, você não vai encontrar a galera. Qual a taxa se você jogar uma lista de CPFs, quanto que é um esperado médio, assim, benchmark de mercado? Óbvio que cada caso é um caso, mas sei lá. Olha, eu vou deixar um jabá aí para você depois chamar a galera do Serasa Experian. Provavelmente eles vão ter uma resposta muito mais precisa que a minha. E aqui eu vou me jogar mesmo assim. Eu diria que a probabilidade de que CPF nem seja uma chave de identificação do Google e do Meta, ela é enorme. Não, o que eu me lembro ele era. É. É que faz tempo que eu não mexo nisso. Tem uns 8 anos. 8 anos não. Bastante. Vai me falhar. Essa aí você me pegou. Eu não saberia te dizer, tá? Até aí tá grande parte do valor do Serasa Experian como Sim. ferramenta complementar, né? Que é transformar a CPF em identificador que se conecte com outros identificadores e enriqueçam aí muitas bases de dados. Mas aí você me pegou, cara. Aí teve a história lá do Cambridge Analytics, né? Da história lá, foi aí que a brincadeira acabou. Era uma farra, a gente, era uma farra mesmo. Você ia lá no Serasa, os caras te davam um monte de lista, você fazia campanha segmentada com o Serasa, aí veio o Cambridge Analytica lá, acho que é Brittany Kaiser, enfim, denunciou na whistleblower. Tá ali o livro dela, bem interessante. Mas ele foi aí que acabou a brincadeira do Meta de você, tinha. E aí foi um dos motores de LGPD e de DPR também. Eu desconheço, mas assim, o ponto não é nem falar do CPF. O ponto é falar que o cara que tá no ponto de venda, ele não pega o first party data da pessoa. Não de maneira nativa, não de maneira estrutural e proposital, com o objetivo de impactar essa pessoa de novo dentro da rede social. Ele não faz isso. Tem uma galera aí querendo acertar a mão nisso, né? De loyalty, cashback, de conhecimento. Eu acho que... É o grande comeback do Loyalty Program. E isso é fantástico. Porque, lembra, o Loyalty Program teve seu boom, Loyalty Program morreu, né? E agora, com a consciência mais expandida das marcas de que o First Party Data pode servir para trazer cliente de volta, para vender mais, né, serviços ou produtos para esse cliente, é o grande comeback do Loyalty Program. Isso é fantástico. Tem o fim do consumidor anônimo. Já ouviu esse termo? Não. Cara, eu acho que vai chegar um momento que o varejo vai falar assim, você quer vir na minha loja? Vou te dar 2 preços. O preço se você é membro e o preço para que você não é membro. E você vê que existe uma correlação de lucratividade entre redes de varejo que tem um programa de fidelidade com as que não tem. E eu acho que vai começar a ter cada vez mais. Tem esse problema organizacional que a gente fala muito, mas em algum momento você vai chegar no supermercado e vai ter uma Coca-Cola. A Coca-Cola custa R$50. Mas se você tiver o nosso membership, você paga o preço justo. Acho que isso vai acontecer. Porque não adianta nada você chegar aqui, sei lá, pegar uma grande empresa de CRM, CDP, o caramba, e aí você tem, sei lá, 70% de vendas não identificadas. Aí vai virar uma coisa assim, e não vai ser uma coisa só de... que a gente, enfim, no Brasil tem muito disso da campanha da faca, né? Da campanha dos selinhos, junta os selinhos, e aí você ganha... Mas vai ter eu acho que vai ter um esforço grande disso, cada vez mais. Eu acho que deve, eu acho que é coerente. Qual é a diferença de fazer uma campanha de guerrilha, de user acquisition, com cashback e tudo mais, versus fazer isso para ter o first party data? O mais brilhante de todo o movimento mobile first dos últimos 10 anos foi dar benefícios para as pessoas, para que as pessoas
provassem vários tipos de serviço de maneira quase gratuita, e muitas vezes gratuita, mas no final das contas o que essas empresas estavam fazendo in the back era reunindo dados. E se os dados eles são utilizados em prol do próprio consumidor para dar para eles melhor alternativas, para dar para eles aí a opção, né, do que comprar, de quando comprar, como se beneficiar de um desconto e tudo, cara, é o princípio do modelo de consumo que sempre existiu, né? Só que agora preciso. Se a pessoa me pergunta, eu sou desse tipo de consumidor, se a pessoa me pergunta se eu quero dar meus dados ou não, se eu me relaciono com a marca e eu quero escutar dela de novo, eu falo sim, sem problemas. Porque eu sei que o cara do lado que não quer, que eu não quero dar os meus dados, se ele quiser ir lá comprar ou cruzar com alguém, ele vai encontrar a forma. E eu vou poder recusar depois. Então, pra mim, não faz diferença, na verdade. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglés já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. O México, como é que tá o lance de GDPR, LGPD? Tem a mesma lei lá ou como é que é? É muito similar, na verdade, à do Brasil, tá? Vive em uma zona neutra entre o LGPD, que bebe muito do GDPR, né? E o CCPA, que tá mais orientado aos Estados Unidos, tá? A Mas Califórnia, né? Não sei se... se a gente colocar numa escala de proximidade, ele tá mais parecido, ele traz a latinidade da LGPD mais dentro ali dos princípios básicos. Então, é muito similar. É muito similar. E lá ainda mais básico do que, aqui do que a gente vê aqui no Brasil, tá? Então eu acho que o Brasil, o brasileiro, os profissionais, as empresas hoje servem muito como uma fonte de inspiração para a digitalização crescente que está rolando lá no Norte Latam, México. É impressionante. Se você hoje tiver a oportunidade de se reunir com um banco tradicional e ver os desafios da digitalização que eles estão passando, são desafios excessivamente similares aos desafios do banco tradicional se digitalizando aqui há 6, 10 anos atrás. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas os desafios são similares. Porque Latinoamérica, nesse aspecto, ele segue uma similaridade comportamental que é o ceticismo é a palavra, é a dúvida de me digitalizo ou não? Sigo trabalhando com dinheiro ou não? Né? Aqui no Brasil a gente já avançou muito nesse aspecto, lá está começando a avançar e está indo para o mesmo caminho. Mas a base, né, da economia, a galera que hoje ainda não tem muito acesso à informação, eles ainda questionam muito. O que você vai fazer com os meus dados? Por que eu tenho que digitalizar meu dinheiro? A galera tem isso, mesmo as pessoas com mais, enfim, de classes mais baixas? Sem dúvida. Tem Pix no México? Acabaram de implementar um sistema similar ao Pix, similar no sentido da utilidade de fazer um Pix, mas longe de ter a velocidade e a conectividade que existe o Pix hoje. O Pix é fantástico. Pix é fantástico. E é engraçado que no México no México tem o Walmart, tem a Amazon e tem Mercado Livre, né? Sim. E são enormes. Que essas concorrências, elas ajudam a evoluir o mercado, né? Sim. Em compensação tem a Soriana que, poxa, tem quantas? 900 lojas, né? Se não me engano. 900 assim. lojas e eles foram fazer e-commerce na pandemia. Exato. E é assim. E com o Rappi, com os delivery apps. Isso é uma grande área de oportunidade, né, para nossa indústria.
Por isso que nós vemos tanto talento hoje brasileiro, até indo trabalhar lá. Porque aqui existe uma experiência já prática, né, que é excessivamente útil para aceleração do digital naquele lado do mundo, tá? E eu sou um deles, né? Tava pensando nisso. Eu fui uma bendição, né? Eu fui um afortunado que pude ir representando uma marca enorme, com soluções altamente inovadoras, benéficas para o tipo de cliente. E você vê que você realmente impulsa a indústria para um lugar muito melhor, né? Porque a gente via já o que estava acontecendo aqui, a gente via quais tinham sido os desafios daqui, na digitalização de tudo, seja a digitalização bancária, a digitalização dos comportamentos de consumo, desde supermercados, a moda, o que você escolher, né, até a digitalização dos serviços, e lá estava apenas começando. Então foi muito legal poder Sim. acompanhar e cada vez mais a gente vê pessoas que trabalhavam em fintechs aqui que estão assumindo cargos enormes, muito importantes em grandes bancos e grandes fintechs lá. Pessoas que trabalham em retail e varejo aqui, que estão assumindo posições em grandes retailers, grandes varejistas no locais lá, e estão realmente acelerando, né? Desde uma perspectiva latina, Sim, sim. né? De um latino mais avançado para um latino menos avançado, que não tem como ir beber na fonte do americano ou do asiático, porque o comportamento americano e asiático é diferente do comportamento latino. Conta das várias perguntas aqui que estavam na minha cabeça para te fazer. Primeiro que eu achei isso bem legal, né? Esse negócio do brasileiro ter a oportunidade de ir para lá, eu acho isso bem, bem interessante. Mas vamos falar daquele negócio de exemplos. A gente passou bastante tempo aqui falando sobre e caso comprar, enriquecer uma base com um device ID. Dá um exemplo melhor. Eu fui muito pobre nisso, nesse exemplo. Acho que você pode dar uns exemplos mais legais, possibilidades, que eu acho que isso é muito legal. Tá bom. Manda ver. Posso começar por ordem cronológica também de prioridade? Pode. E aí eu vou chegar nos exemplos máximos. Vou tratar de ser breve, se você quiser, depois a gente abre, tá? O mais básico hoje, sou uma empresa que não sou mobile first, não sou digital first. Talvez seja a maior parte da sua audiência aqui, daqui a pouco você fale aí a respeito. Mas assim, tem um CRM dentro de casa, ou tem um CDP dentro de casa, ou tem uma planilha de Excel e um CSV dentro de casa. Pegue esses dados, racheiem esses dados em SHA-256, o famoso SHA-56, e subam dentro das suas respectivas contas publicitárias de Google e Meta e corra uma campanha de retargeting e veja o que acontece. Passo número 1. Você não está fazendo isso? Faz isso. É rápido, é fácil, cost free, mais do que tempo, né? E apoio, talvez, de um time de TI para rastear os dados. Mas faça isso. Hoje tem AI, né? Os caras conseguem fazer isso já rapidão, que é maravilhoso. Publicitário pode fazer isso, né? A gente tá falando aqui do publicitário, o cara que vai correr a mídia. Sim. Certo? Faz isso. E vê o que acontece. Você vai ver que o resultado é fantástico versus o que você provavelmente está fazendo hoje, moendo os motores fantásticos do Google, do Meta, tanto para awareness como retargeting. Esse é o passo número 1. Fez isso? Funcionou? Automatiza, pô. Você já tem um CRM? Tem um CDP? Provavelmente, se tá dentro de certa modernidade, se não é um sistema legado de 1990, tá ligado? Dos anos 2000, pô, já deve até ter conector. Ou se não, cria uma API já para que você, como, de novo, profissional de publicidade e performance, tá? Que você tenha acesso a esses dados ao mesmo nível
que o time de CRM e dados tem hoje, tá? Eu adoro essa segregação desses setores, né, meu? Aí é onde mora um problema sistêmico desnecessário dentro das empresas. A gente pode falar disso depois. Mas, pô, funcionou manual? Automatiza a parada. Cria uma API ou no próprio plugin das ferramentas que o cara já tem lá de casa, começa a mandar. Esse é o passo 2. Quando você começar a fazer isso, aí você vai começar a fazer em escala. Retargeting e alongamento de LTV em escala, em estratégia, você consegue criar uma audiência muito mais rápido, você consegue subir no motor, corre uma campanha experimental, você já vai ver o resultado, se não funcionou, desliga essa audiência, cria outra audiência rapidinho, sobe de novo e vai fazendo A/B testing. Isso aí é o básico do passo até o passo número 2, tem mais, hein? É importante dar uma fatiada aí, né? Porque quando você sobe a base inteira, se você conseguir dividir, sei lá, não metade, mas criar um critério lá para dividir, sei lá, comprou recente, ou não comprou recente, ou comprou tal produto, comprou tal linha, você vai ver uma baita diferença, né? Sem dúvida. Você vai ver uma baita diferença de performance. Acho que ia ser legal se você puder fatiar, mas não se percam fatiando, né? Sim, não é, porque... Meu conselho em cima do conselho do Gui, mas... É um baita conselho, e é um conselho com propriedade, né, cara? De você sabe como é que é essa parada. Dá pra ficar brincando de fazer audiências de acordo com cada estratégia. É fundamental, isso que você fala é perfeito, na verdade. Super complementar. Pô, qual é o objetivo da tua campanha? Você vai fazer retargeting do quê? Você quer como ser eficiente, né? Como eu vou gastar dinheiro mesmo? Melhor eu subir uma audiência menor, né? Pra ser mais eficiente. Mas vamos lá, vamos ver. Se tiver algum profissional do Google, da Meta, do TikTok, comenta aí, participa com a gente depois no offline, falando qual que é o mínimo necessário de base para que funcione legal. Meu conhecimento... Não era 100? Não lembro. Se eu não tô errado, e a chance de eu estar errado é enorme, tá? É entre 10 a 20 mil identificadores, você já consegue fazer uma semente de retargeting dentro dessas plataformas. Ou seja, se você tem uma base de 100 mil usuários... Cara, eu acho que é bem menor esse número, não sei. Eu acho, mas eu tô enferrujado. Aí, os amigos comentam aí embaixo, né? Acho que não se trata aqui de definir o volume. Existem os guidelines aí, públicos, que a galera vai encontrar e eles vão saber. Mas o conceito vem daí. O cara chegando aí, ele automatizou? Legal. Aí é quando ele começa a ser estratégico. Vamos começar, quero ver a hora que fica fancy, essa é a hora que eu quero ver. Mas vamos lá, vai no estratégico, eu não vou... Não, a estratégica é o seguinte, bom, já tô usando a minha própria base de dados para extrair ao máximo o valor do retargeting, beleza. Aí, dali vai vir a grande pergunta, funcionou? A chance que a resposta seja, funcionou bem, é enorme. Se funcionou bem, aí é onde as campanhas de awareness começam a ganhar muita relevância outra vez dentro da estratégia. Só que com um viés estratégico. Estratégico, né? Que é de onde vem o reborn dos loyalty programs. Agora sim, vale a pena fazer mais campanhas de awareness com o objetivo não só de trazer clientes novos e vender para eles, mas com um objetivo até mais simples, muitas vezes, de obter o first party data. E aí é onde está a área de oportunidade enorme que a gente está vivendo agora. Pô, já fazia antes awareness, sem dados, funcionava. Já fazia remarketing antes, sem dados, funcionava. Comecei a fazer remarketing com dados, funcionou ainda mais. Tá tudo legal rodando. Certo? Tô alongando LTV, tô fazendo compras casadas, tô fazendo ofertas contextuais. Para minha própria base existente, excelente. Aí é quando, na minha leitura, as futuras campanhas de awareness, elas também começam a se quebrar em duas, né? Que aí é a campanha de awareness para trazer novos clientes que compram, que tem um custo. Normalmente esse custo ele vai ser mais alto. E as campanhas de awareness que tem um custo mais baixo, que não necessariamente a pessoa compra na primeira, mas ela deixa o dado dela. E com esse dado, volta o dado para dentro da audiência, essa audiência volta outra vez para alimentação de remarketing, retargeting,
e o cara vai ser impactado em outras linhas de comunicação contextual. Eu lembro bem disso. Como a gente tava nos meus tempos de beleza na web, 13 anos atrás. A gente tinha uma campanha, R$ 10 na primeira compra, cadastre-se, aí o cara caía num cadastro para ganhar R$ 10 em produtos. Aí com os nomes L'Oréal Professional, Kerastase. Aí o cara dava lá. Cara não, né? Mulher. Mulher, público da beleza na web é mulher. E aí era isso. E funciona, né? Sim, óbvio. Por isso que é enorme do tamanho que é, Do escala jeito, nacional. do jeito que, assim, do jeito que foi feito daquela vez, acho que agora funciona menos. Mas, sim, a mecânica que você tá falando aí. Mas o ponto aqui não é funcionar mais ou menos frente à evolução do mercado. É frente ao status quo pessoal. Sim. Que a batalha é pessoal. É a marca contra ela mesmo. É a marca do passado versus a marca do presente versus a mesma marca do futuro. Então aqui não é questão de comparar, olhar para o competidor ou olhar para a marca aspiracional e querer chegar lá mais rápido porque eles estão fazendo você não. Não, 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 não. Para mim não se trata disso. Para mim se trata da evolução da própria empresa. Se é que isso é uma pauta estratégica que respalda o crescimento futuro da empresa. Sim. E se sim, bicho, cara, a maioria das empresas ainda não está fazendo isso. E você acabou de falar, você fazia isso há 13 anos atrás. Isso que eu tô falando aqui não tem novidade. Não tem novidade para quem já viveu muitos carnavais e já operou muitos sistemas e já aprendeu com muita porrada que essa parada funciona. Mas então a pergunta é por que que a galera hoje ainda não tá fazendo? E tem uma complexidade estrutural e técnica. E aí cada um tá vivendo o seu próprio momento. Acho que é mais, sei lá. Mas ó, só para seguir pro próximo passo. Vamos lá. Posso? Pode, vamos lá que eu... E aí, ó, aí eu tô quase chegando, vou concluir. Aí o cara, ele arma esse esquema de retroalimentação de dados. Legal. Aí ele consegue servir o próprio interesse dele de crescimento de vendas novas, crescimento de vendas recorrentes, base de clientes novas, base de clientes recorrentes. E aí ele vira uma máquina autossuficiente, digital, de utilizar publicidade como geração de vendas incrementais e novas o tempo todo. Legal. Aí ele vai chegar na fase 3 e a fase 4, que é a parte mais avançada hoje, que é onde essa galera aspiracional tá surfando muito mais. eu quero saber desses cases, manda aí. Então, aí é onde o cara ele fala, bom, agora eu já tô fazendo tudo que eu posso utilizar dentro de casa. O que mais eu posso fazer? Você tem parceiros de negócio? Você é um marketplace, um varejo que vende multimarcas? Ou você é um banco que vende marcas do varejo e também tem a parte fintech e tem outros produtos? Aí você já começa a mapear esse ecossistema de parceiros ainda dentro do seu próprio ecossistema. E aí você começa a falar, bom, como os meus dados podem servir a eles? E depois eu vou chegar na colaboração de dados lá em cima, né? Como então agora essa máquina que eu tenho pode servir para eu vender essa inteligência que eu tenho, essa capacidade de gerar demanda nova e recorrente para as minhas marcas parceiras, sem que eles tragam ainda os dados deles. E aí, meu, é receita incremental, nova linha de negócio, que é o que a gente está surfando, que é a base acho que muito da prática do Retail Media FC e todo o ecossistema que você está fomentando de maneira maravilhosa. Então, assim, é como todo esse conhecimento que eu já tenho, ele vai servir para o benefício dos meus parceiros e, por consequência, para o meu benefício também. Cara, a gente tá caminhando pro fim, mas a gente tá no ápice do negócio, do papo aqui. Vamos lá. Eu queria falar algumas coisas pra você rapidinho aqui. Conta o exemplo de um uso legal de Data Collaborations em Power. Vou usar... Posso contar 2? Pode. Rápido? Pode. E eu gosto de dividir, e eu vivi ambos, na prática. E tem seus desafios, mas eles são possíveis de transpassar, aí falhou o vocabulário, né? Eles são possíveis de atingir. Obrigado. O mais legal, por incrível que pareça, para mim ainda hoje é o intra-company. São conglomerados
que tem dentro da própria estrutura corporativa uma vertical. A que eu vivi era um banco que tinha uma empresa irmã que era um varejista. Por razões legais, fiscais, a estratégia deles era manter essas companhias separadas. Então, pela lei, eles não podem colaborar, eles não podem usar a base de dados um do outro. Mas um quer beneficiar o outro. Então, de maneira lúdica, um tá falando do outro. O banco tá falando, compre lá no varejo. E o varejo tá falando, abra sua conta digital e tenha créditos para comprar no nosso varejo. Só que eles não podiam cruzar esses dados. Então, aí é onde Data Collaboration já ajudou eles pacas, tá? Existe muita empresa hoje que está estruturada dessa maneira. Aqui eu uso um banco e um varejo. Mas vão existir outras divisões. Talvez vai ter a divisão que vende crédito e vende seguro. E que estão com bases estruturais diferentes. E aí a gente vai chegar no outro exemplo, que é um dos exemplos mais sexys, expansivos a nível global, que é entre marcas separadas. E aí a que eu vivi foi marca de varejo, supermercado, com CPG. Isso eu adoro. Conta qual que é a utilidade disso? Como que funciona? Como é que o negócio fica fancy? Aquele case só pra virar um cortezinho. Não, que eu acho que esse é o case legal, cara. Sim, é um case que tem muita gente babando pra conseguir fazer, né, cara? Bom, o supermercado, ele vende o produto, o shampoo da marca, certo? O supermercado, no online, ele já sabe todas as pessoas, já tem todos os demográficos da pessoa que compra aquela marca de shampoo. A marca de shampoo não tem nem ideia. Então ela vai lá, liga pro supermercado no dia a dia e fala, eu preciso vender mais. Me ajuda aí a vender mais. E aí o supermercado vai lá, ajusta a página e faz vender mais. Legal. E a marca de shampoo não tem nem ideia do que acontece. Por outro lado, essa marca de shampoo, muito sagaz, muito avançada, revive o antigo Loyalty Program. E lança um aplicativo, e lança uma fanpage, né, .com, para pegar first party data e de uma maneira extremamente rápida, cara. Sai de 100 mil identificadores para 5 milhões de identificadores mapeados. Uma marca de shampoo que normalmente não... Não, tem um case legal pra caramba aí que a gente, enfim, a Bridge nos Estados Unidos fazendo isso. QR Code ali, você... Fantástico, fantástico. Eu acho que tem uma fricçãozinha, sei lá, eu outro dia fiz num produto lá muito mais pra testar, pra ver, mas cara, porque eu tô no mercado, porque eu também não sei lá, qual que deve ser a taxa de conversão disso. É importante, tem que fazer, mas... Mas uma coisa que é importante aqui mencionar é que nesse caso específico, essa marca de shampoo, cara, ela faz um barulho em branding enorme. Não falta dinheiro para eles investirem em branding. Então aqui, não importa tanto a taxa de conversão, o que importa é a taxa de aquisição de dados e a velocidade dela. Talvez a taxa de conversão seja baixa frente ao tamanho do dinheiro investido, só que se você falar que o cara, ele investiu 1 milhão de dinheiros, em um mês saiu de 100 mil identificadores para 5 milhões de identificadores, é enorme esse business case. Se foi feito com QR Code, se foi feito numa landing page, se foi feito com uma pessoa lá tomando nota num papel e depois computando todas as informações, não importa. O mercado de CPG quer muito, paga muito por essa informação, quer saber e tem um valor disso que às vezes não é nem o ROI ali de venda. Quantas vezes você não foi em festivais de música e tava lá um stand da Coca-Cola, e o cara falando, escaneia aqui, deixe seus dados, faça a dancinha na frente da tela, e vai aparecer lá alguma coisa interativa. Na verdade, não muitos, que eu não tenho ido muito a festival de música, mas eu sei que acontece, deve acontecer. Se alguém aqui trabalha em festival de música, convida aí Eric Mourão, por favor, porque vale a pena. Vai ser difícil. Bons tempos. Bons tempos. E aí, cara, só pra retomar, então, dali,
eles começam a ter essa possibilidade de colaboração. E aí, como isso beneficia a marca do CPG e como isso beneficia ao supermercado? Eles criam audiências com conhecimento contextual das pessoas que se estão engajadas com a marca de shampoo e que se estão comprando dentro do supermercado, e eles conseguem fazer promoções, eles conseguem fazer remarketing, eles conseguem promover experiências que faz com que a base de usuários leal, que eles sabem dessa marca, compre mais na hora certa, não deixe passar, sabe? E aí a venda é exponencial e é benéfica para ambas as marcas. Então o bottom line aqui desse caso é que a audiência bem segmentada, ela já está comprovada há anos que ela faz com que o ROI ou o ROAS seja muito positivo. E a audiência criada entre ambas empresas faz com que esse ROI e ROAS suba a números jamais vistos antes. Apesar da proporção e a complexidade para que essas audiências seja alta, o retorno é uma coisa impressionante. Cara, a gente tá indo pro fim, mas eu vou fazer aqui um negócio rápido. Sabe o que eu fico imaginando como seria? Você falou da marca de shampoo, né? Ou pode ser a marca de chocolate, ou a marca de sabão em pó. Imagina que, não sei se esse futuro é meio maluco, mas imagina que a marca, a CPG, vai ter um data collaboration com vários canais de venda. O delivery app, o supermercado A, o supermercado Z, do supermercado do A ao Z, né? Com a farmácia de A a Z, né? As maiores, obviamente. E com o fim do usuário anônimo, o cara vai saber que o Gui compra o chocolate a cada 15 dias ou a cada 5 dias, o sabão em pó a cada mês, que mês ele compra, quando ele compra, se ele compra quando cai o salário, quando não cai o salário, se ele compra, enfim, na primeira, segunda-feira do mês, enfim, vai criando esse mapeamento, obviamente individualizado, mas anonimizado, e ele vai conseguir saber, enfim, acompanhar muito bem. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu também. E se são marcas que importam pra mim, bem-vindo, muito obrigado por se preocupar assim comigo, por me entender, né, e por suprir as minhas necessidades. Eu adoro aquele caso, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, que era o kit de barbear, você, né, você tá com a barba aí e tal, eu voltei, faziam anos que eu já vinha aqui shaving, né, tipo raspando a barba, agora voltei a deixar ela crescer. Eles já sabiam, né? Então é meio que um loyalty program de shaving, que já vem todo o kitzinho, a cada 15 dias chega algo novo, um mimo dentro da tua casa, e passa outros 15 dias chega uma lâmina nova, ou chega um pós-barba novo. É o Club, né? O Dollar Shave Club, né? Isso, cara, esses caras. Eles foram comprados pela Unilever ou pra P&G, ou a P&G comprou o outro que eu esqueci o nome. Se é uma marca que está presente com um produto, né, e um serviço que está presente na tua vida e que importa para você, eu sou super fã. Por favor, me inscrevam, entendam o meu comportamento, mandem as caixas na minha casa, mandem descontos também, né, cara? Pra gente continuar tendo a vida que a gente gosta, da maneira que a gente gosta, com as marcas que a gente gosta. E por mim, tudo certo. No final, a gente vai acabar comprando anyway. Gui, cara, eu preciso encerrar. Mas a gente vai continuar o papo aqui, né? Uma pena, porque a gente vai descer aqui no café, continuar o papo. Cara, eu adoro trocar ideia contigo. Acho que a gente, pô, sempre acaba evoluindo. Essas conversas são bem bacanas. Quero te agradecer aí. Pô, ser parceiraço, sempre a gente troca ideia. Tô vendo aí você arrebentar nos seus vídeos em espanhol no LinkedIn. Cara, ficou com inveja, o cara fala mó bem, assim, parece um nativo, paga um pau, então recomendo aí que vocês sigam. Eu falava Guilherme Bassani, mas é Bazzani. Bazzani. Bazzani, é com um S ou dois S? É com S. Um S. Enfim, Guilherme Bazzani no LinkedIn. Cara, prazerzaço. Vamos amanhã, enfim, também tomar um café lá no evento. E, cara, portas abertas sempre. Você é parceiraço, cara. Eric, o prazer é meu, cara. Sou teu fã desde o dia 1, desde quando me disseram de muito longe que eu tinha que conhecer você.
me inspirou o que você tá fazendo, com a vontade que você tá fazendo, com a persistência e o profissionalismo. Realmente dá pra ver que o movimento que você criou, ele tá impactando uma comunidade nova, sedenta por informação, e você tá realmente construindo grandes mentes e trazendo grandes mentes aqui para educar uma indústria que está apenas começando e que vai crescer muito. Então, a honra de verdade é toda minha. Foi um prazer poder viajar e vir de tão longe por fim para sentar aqui contigo. As pessoas que não me conhecem aí, tem bastante conteúdo, tem sempre uns vídeos, umas pílulas dentro do LinkedIn. São pílulas no final, fica à vontade para me escrever, pra gente trocar uma ideia, vale a pena. A gente sabe uma coisa ou outra, a gente pode sempre dar uns pitacos, e estamos aqui para isso, cara. Então, parabéns pelo canal, parabéns pelo novo patrocínio. Sou um fã do Retail Media FC, sou ainda mais fã agora porque você tá bem apoiado por marcas relevantes que realmente eu sei que mudam a nossa indústria para um lugar muito melhor, e isso é todo teu, cara. E sempre que eu puder voltar vai ser um prazer. Só espero que a tua agenda realmente me permita aqui roubar uma horinha. Imagina, cara, pô, hoje foi um dia punk, cara, foi um dia muito maluco, mas, pô, super honra ter você, cara, fazer essa conversa. A gente, pô, sempre tem umas papo cabeça, faz umas calls aí, tem uns papo cabeça, cara, obrigado, você, super parceiro, sempre deu uma baita moral, e, pô, cara, sempre canais abertos, vamos fazer bastante coisa, vamos ver se eu vou lá te visitar no México. Eu tava pensando em ir na semana que vem, mas com bastante correria, eu falei, cara, não vai dar, porque acaba matando 2 dias, um pra ir, um pra voltar, tem criança pequena, então... O mais interessante na minha carreira... Você me fala quando vai ter evento lá que eu... O mais interessante na minha carreira foi que quando a gente estava trabalhando nesses projetos de colaboração de dados, o mercado que mais apontava com a tendência positiva para o crescimento exponencial de retail media sempre foi o Brasil, por razões óbvias, e eu concordo com isso. Porém, o mercado que mais rápido agiu para entrar na tendência tecnológica da colaboração de dados para o retail media foi o México. Olha só, que interessante, né? Então, sei lá, tem portas abertas, tá em casa, será muito bem-vindo. Acho que as marcas que te apoiam, as marcas que você tem muita relação hoje, elas também estão presentes lá. Vamos lá, cara, quando você quiser, hablamos espanhol e vámonos. Portunhol. Agora eu tenho uma pergunta. Manda. Porque é um sonho meu. Pra quem que eu vou dar um cartão vermelho e por quê? Você vai dar o cartão vermelho aqui no estúdio. Não manda ver. O cartão vermelho é rápido e ele é direto. Ó, cartão vermelho para você que já tem first party data dentro de casa, tá? E ainda não utiliza ele dentro das suas próprias mídias. Básico, faz anos que isso já existe. Chegou a hora. Matou o mercado todo. Boa, Guizão. Valeu, cara. Tamo junto, Eric. Valeu, meu irmão. Obrigado. Boa. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma
de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Cavial é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Cavial para lançar e escalar as suas operações de Retail Media. Cavial, tecnologia, controle e crescimento real em Retail Media.